Olá, tudo bem? Que bom que você está bem. Estou aqui para te desejar um excelente dia, um dia maravilhoso, um dia sensacional. E eu tenho uma palavra para você que se encontra no Salmo de número 23, salmo bastante conhecido. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha que salmo maravilhoso, salmo de Davi. Veja bem, quando Davi escreve esse salmo, o que ele quer passar para a gente? O que podemos aprender? Olha para você ver como que a palavra é simples. Nós não precisamos dificultar, complicar nada. Aqui, Davi faz a comparação de um pastor. Pastor de quê? Pastor de ovelhas. Era a sua profissão. Ou seja, Davi falou daquilo que ele entendia. Ele era pastor de ovelha, pastoreava ovelhas e ele está contando a sua própria história. Olha bem, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele faz a comparação de Jesus com um pastor que estava pastoreando a vida dele e que ele sentia tanta segurança em saber que o Senhor o pastoreava, que ele tinha certeza que nada iria faltar para ele. Aí ele diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Era o que o próprio Davi fazia com as ovelhas. Ele pegava as ovelhas e levava para aqueles pastos verdejantes, para que as ovelhas pudessem alimentar, ter aquela alimentação saudável. Então, as ovelhas sempre tinham pastos verdejantes, porque o pastor Davi levava as ovelhas para aqueles pastos onde que tinha a pastagem verde, onde que tinha alimento saudável. Ele diz mais: leva-me para junto das águas de descanso. Olha que coisa maravilhosa. Davi fala que ele levava as ovelhas para beber aquela água e para descansar. Águas tranquilas, água de descanso. Ele está falando que o quê? Que o seu pastor, que é o Senhor, leva ele para a água de descanso. Ou seja, o que o próprio Davi fazia com as ovelhas, ele sentia protegido, guardado, alimentado pelo Senhor. Ele me faz repousar em pastos, leva-me para junto das águas tranquilas e me faz repousar em pastos verdejantes. O que o próprio Davi fazia com as ovelhas, ele sentia o próprio Deus fazendo por ele, que era guiar para lugares verdes e por águas tranquilas. Olha o versículo 3. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ou seja, quando Davi era pastor, quando ele estava pastoreando, ele fazia o bem para as ovelhas por ele mesmo, pela bondade que tinha no seu coração de querer cuidar das ovelhas, de querer o bem pelas ovelhas,
de querer zelar pelas ovelhas, de querer ver as ovelhas engordarem, as ovelhas produzirem lã boa, lã perfeita. Ele fala a mesma forma que o próprio Senhor refrigerava a alma dele. Ele sentia a alma livre, a alma leve, a alma refrescada, a alma protegida, a alma segura, porque o Senhor refrigerava a sua alma e o guiava pelas veredas da justiça pelo seu próprio nome. A bondade que Deus tem para conosco não é por causa de nós mesmos, mas sim por causa do próprio Deus, a sua bondade, o seu amor, a sua fidelidade. A proteção de Deus para conosco não é por nós, porque nós não merecemos, nós não somos nada, nós não somos dignos de nada, mas o próprio Deus nos guia, nos protege, nos zela, refrigera nossa alma pelo amor do seu próprio nome. Aí o versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Esse vale era um lugar onde que Davi passava com as ovelhas, que era um vale muito perigoso. Então ele passava ali com aquelas ovelhas, mas por ser um vale perigoso, onde que a ovelha estava correndo risco de cair, mas as ovelhas passavam porque confiava no seu pastor. Confiava que o pastor estava ali protegendo elas e elas passavam tranquila para aquele vale da sombra da morte. E o próprio Davi está falando, dando esse exemplo, que ele também, por mais que ele passasse pelo vale da sombra da morte, ele tinha confiança na presença de Deus. Ainda que nós venhamos a passar por um vale da sombra da morte, nós temos que ter essa confiança em Deus. E aqui ele usa uma figura de um bordão e do cajado. Bordão e cajado. Para que servia o cajado? O cajado ele servia para guiar. Às vezes a ovelha estava sendo desgarrada, estava saindo do meio das outras ovelhas, então o pastor pegava aquele cajado, o cajado ele é curvado, então ele pegava ali e puxava a ovelha rumo à direção de novo. É assim que o próprio Davi sentia. Por mais que ele passasse por dificuldades, por momentos difíceis, ele tinha a certeza que o cajado do Senhor iria tomá-lo e colocar na direção correta. Ainda que ele viesse a passar por provação, ainda que ele viesse a desviar o seu caminho, o próprio Senhor iria colocar ele de novo na direção correta. Ele fala: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. O que Davi está querendo dizer? Ele está falando que o Senhor vai colocar ele para sentar junto com os adversários? Não. Ele está dizendo que os seus adversários iriam ver a prosperidade, iria ver o seu banquete, e os seus adversários iriam ver que o Senhor estava também alimentando ele. Quem nos alimenta é o Senhor. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ungir a cabeça é o quê? É da autoridade. Esse papel de ungir a cabeça, quem era ungido? Era o profeta, era o rei. Então, eles eram ungidos. Então, Davi está falando que o Senhor unge a cabeça dele, dá autoridade para ele. E o cálice, o que é cálice? Cálice simbolizava a alegria. Ele está dizendo que o cálice dele transbordava de alegria. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da sua vida e habitaria na casa do Senhor para todo sempre. Que o Senhor abençoe a tua vida, que você possa crescer e que essa palavra possa falar ao teu coração. Fique todos com Deus e até a próxima.